essa palavra e Deus confirmou no testemunho, confirmou no hino. Agora também vou usar dessa palavra, a palavra que Deus colocou no meu coração. Ele não confirmou só uma vez não, confirmou 3 vezes. Quando o irmão Mateus teve a oportunidade, falou assim: vou louvar o exilado. Eu falei assim: o que é que o senhor quer falar? Porque é essa palavra que o senhor colocou no meu coração. E como foi 3 vezes? Porque eu falei assim: meu Deus, no domingo, quando a irmã Gabi, bem rapidinho, meus irmãos, vai dar tempo, a palavra falou comigo, eu queria ter mais tempo para ter preparado, mas Deus vai falar com você, abre o coração, que Deus vai falar algo para nós, que falou para mim. Aí eu falei assim: meu Deus, me dá uma palavra no domingo. E essa palavra não vinha, que eu peço a Deus, não para mim falar o que é de mim, porque eu posso muito bem, o que eu estudei da palavra do Senhor, eu posso muito bem dizer: eu quero falar em tal coisa, então eu estudei aquela palavra, eu já li ela, mas eu disse: eu quero que o Senhor me use para falar, mas fala comigo. Aí eu fui trabalhar, no domingo não veio, dormi, achei que vinha sonho, ela não veio, aí fui trabalhar. Aí eu tenho, meus irmãos, uma Bíblia que eu levo, que eu deixo na minha mochila. Aí eu falei assim: meu Deus, fala comigo, meu Deus. E fui trabalhando e não vinha a palavra. E eu falei: meu Deus, eu tenho de Gênesis Apocalipse, eu conheço algumas passagens, mas eu tenho filho pródigo, tem de Samuel, tem de Sansão, tem de Moisés. Mas Senhor, eu quero que o Senhor me dê uma luz. E essa luz não vinha, igreja. Essa luz não vinha. Aí todo mundo hoje não tem como não dizer que não tem rede social. Eu tenho essa Bíbliazinha, bem pequenininha as letras dela, bem pequenininha. Aí falei: está na minha bolsa, eu vou deixar aqui e deixei ela lá. Nisso eu abri minha rede social, o Facebook. Aí tem um vídeo bem grande no Facebook para os irmãos terem entender como é que Deus falou. Confirmou no hino que o Mateus louvou aqui e confirmou. Fui olhar um vídeo grande, eu falei: como é que eu vou olhar esse vídeo grande? Eu vi uma pessoa, meus irmãos, falando. Ele é formado em comércio exterior e ciências políticas e ciências. Então ele falou assim: sou uma pessoa que estudo, e foi falando lá. Eu digo: vou ver até onde vai. Ele falou assim: você está pronto para pegar seus filhos, sua família e ir embora do Brasil? Porque o cenário está feio. Sabemos dessa notícia do Banco Master. Vou chegar na palavra, só para os irmãos terem entender. Sabemos essa mudança do Banco Master, esse desfalco tão grande. E ele falou: para vocês entenderem, é um corrupto, um ladrão, vai ser julgado por um outro ladrão que tem todo segredo a esconder. Então quer dizer, ele vai julgar uma pessoa, aquela pessoa vai dizer: cuidado, que se você pegar pesado, eu vou te denunciar também. Ele falou assim: então tem solução para o Brasil? Ele falou assim: para defender os direitos da mulher, um transexual. Então as coisas estão viradas. Ele falou assim: você já comprou sua passagem? Porque vai aumentar o petróleo, todas essas confusões que está acontecendo no Oriente Médio. Aí eu falei: aquilo foi me enchendo a preocupação. E se você hoje olhar as redes sociais, você não tiver a cabeça boa, você diz: vou fugir, se tiver a mente forte, se Deus não estiver com a gente, vai se matar. Eu falei: meu Deus, essa palavra está muito complicada. Dormindo à noite, pastor, eu sigo um pessoal judeu cristão, e ele falando mais ou menos o que o rapaz falou na segunda. Ele falou assim: que o Brasil vai sofrer um caos, ou vai ter um colapso no sistema financeiro. Aí tem muita gente que diz: eu quero que exploda. Você já pensou, igreja, se as coisas acontecerem, a gente como igreja orando para Deus trazer castigo sobre a nação? Você sabe que o povo de Deus passa por perrengue também? Você não acha que não? Elias, quando orou pedindo seca, ele padeceu também, mas Deus cuidou. Então eu botei na minha cabeça: segunda-feira eu vou orar declarando bênçãos sobre a minha família, sobre o meu Brasil, o tal está lá fora. Eu vou continuar crendo, porque se vir a derrota sobre o meu país, eu tenho um Deus que está me sustentando, eu tenho um Deus que está cuidando da minha família, eu tenho um Deus que está cuidando de tudo de mim. Aí eu falei assim: meu Deus, o que é que o Senhor quer falar? Aí eu peguei essa Bíblia bem pequenininha, do nada, não tinha marcador, não tinha nada, deixa eu estar fechado aqui. Abri
caiu em Jeremias 32. Jeremias capítulo 32. Já mataram a charada porque o exilado, porque Jeremias capítulo 32, que é onde eu vou ler, meus irmãos, vai dizer assim: Jeremias compra um campo. Se alguém já ouviu essa palavra, se alguém já ouviu essa mensagem, essa palavra vai dizer assim: Jeremias compra um campo. Por quê? Sabe qual é o cenário que Jeremias tem aqui para ele comprar um campo? Um cenário de guerra. Jerusalém cercada pelo exército da Babilônia, Nabucodonosor com todo o seu exército. Já tinha levado uma parte de pessoas cativas, os líderes religiosos de Judá, só faltava levar alguns, como o rei de Judá, Zedequias, e ainda estava lá Jeremias encerrado no pátio, o cerco sobre Jerusalém, a cidade destruída, os arredores destruídos. Aí vem a mensagem do Senhor: Jeremias compra um campo. Agora, essa mensagem veio ao meu coração, meus irmãos. Se fosse hoje no Brasil, se você olhar a destruição que está em Gaza, na Ucrânia, na Rússia, naqueles países todos, se Deus usasse alguém aqui e dissesse assim: compra um campo na cidade de São Paulo, e você olhasse ela toda destruída, fala a verdade, eu e você comprava. Mas o Deus que nós servemos, ele diz assim: compra, porque eu tenho promessa. No capítulo 29, Deus diz assim: eu bem sei os planos que eu tenho para você. A gente fazemos planos, mas nós sabemos que o plano de Deus é melhor para a nossa vida. Amém? Então, sendo assim, meus irmãos, confirmou a palavra. Espero que Deus me use para trazer algo para o meu e para o teu coração. Amém? Jeremias capítulo, vamos lá, Jeremias capítulo 32. Vamos ler do versículo 6 ao versículo 15. E eu coloquei um tema, meus irmãos, para esta mensagem. Se os irmãos me permitem, sempre eu gosto, às vezes o tema nem bate, mas esse tema ardeu no meu coração. Para você que veio hoje aqui, você não perdeu o seu tempo, não. Ouça o que Deus quer falar para você. Não olhe para mim não, que eu não vou ter nada. Não olhe para o pastor, que ele não vai ter nada. Olha para Deus, olha para o Espírito Santo. Eu coloquei essa palavra quando ardeu no meu coração. Eu coloquei um tema assim, ó: se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Eu já começo iniciando. O que é que Deus te prometeu? O que é que Deus usou o servo para falar na tua vida e te prometeu e até hoje não aconteceu? Porque tu não está crendo. Faz prova de Deus hoje, faz prova de Deus no teu quarto, para ver se Ele não vai confirmar a palavra. O tema da palavra é: se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Quer mais alguma coisa para mais fortalecer a tua fé hoje? Homem de Deus e mulher de Deus, em Lucas capítulo 2, versículo 38, diz assim, ó, eu coloquei bem rápido, resumido, fala de uma mulher viúva. O nome dela era Ana, que quase da idade de 84 anos aguardava a redenção de Israel. É o que? Ela ouviu uma promessa que Deus ia salvar Israel, que Deus ia entrar com providência com o povo dele, redenção, falando de salvação. Ela esperou, ela estava no templo. Essa passagem toda diz que Ana estava no templo, esperando até quando veio os pais do Messias, do nosso Salvador, e traz Jesus. Aí diz que ela ficava no templo 24 horas por dia, orando, jejuando, buscando o Senhor, mas não morreu enquanto não viu a promessa de salvação de Israel. Ainda em Lucas capítulo 22, e o capítulo 2, versículo 22 ao 35, é só um pequeno resumo para você ver que se Deus prometeu alguma coisa para mim, eu estou crendo mais ainda que Ele vai realizar. E se prometeu para você e não realizou ainda, é porque tem alguma coisa em você que está faltando se consertar para Deus agir na tua vida e na minha. Em Lucas 2, 22 ao 35, fala de Simeão. Era um senhor já de idade, e ele estava no templo. Olha o que é que diz, ó. De Simeão, o que é que o Espírito fala? Que o Espírito Santo falou que ele não morreria antes de ver o Cristo, o Senhor. E Simeão não morreu enquanto ele não pegou o Filho de Deus nos braços. Já pensou? Três mensagens, 3 promessas. Se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Deus prometeu resgatar Israel, Ele vai resgatar Israel, e vai me resgatar, e vai resgatar você também. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos ler a mensagem. Vamos ler Jeremias capítulo 32, versículo do 6 ao 15. Amém? Amém. Vamos acompanhar.
Disse, pois, Jeremias, olha só, o cenário, vocês imaginaram o cenário que Jeremias que Deus está falando com o profeta, e Deus não mudou hoje não, ele ainda fala conosco, ainda ele tem promessa para nós, filhos dele. Jeremias 32, versículo 6 diz, disse, pois, Jeremias, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, eis que Hananel, o filho de Salom, teu tio, virá aqui, dizendo, compra para ti a minha herdade, que está em Anatote, pois tens o direito de resgate para comprá-la. Veio, pois, a mim, Hananel, filho de meu tio, segundo a palavra do Senhor, ao pátio da guarda, e me disse, compra agora a minha herdade, que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de herança, e tens o resgate, compra para ti. Então entendi que isto era a palavra do Senhor. Comprei, pois, a herdade de Hananel, filho do meu tio, ele vai repetindo, a qual está em Anatote, e pesei o dinheiro, 17 ciclos de prata. Subscrevi o auto, quer dizer, fiz um contrato, em outras versões, subscrevi o auto e selei, ele foi confirmado por testemunha, e pesei o dinheiro numa balança, e tomei o auto, isso aí é o contrato da compra, tanto que estava selado, que estava fechado, e outro como se fosse uma xerox, conforme a lei e os estatutos, como que estava aberto. E dei o auto da compra a Baruque, filho de Nerias, filho de Maséias, perante os olhos de Hananel, filho de meu tio, e perante os olhos das testemunhas que subscreveram a escritura da compra, e perante os olhos de todos os judeus que se assentavam no pátio da guarda. Eles estão assentados no pátio, meus irmãos, e está o cerco ali, cercando Jerusalém, e ele está comprando, fazendo todo o contrato. E dei ordem a Baruque perante os olhos deles, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, toma estes atos, este auto de compra, tanto selado como aberto, e mete-os no vaso de barro, para que se possam conservar muitos dias. Vejam bem, coloque num vaso de barro, para que se possa confirmar por vários dias. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, ainda se comprarão casas e campos e vinhas nesta terra. Aí a gente vai lendo, meus irmãos, eu falei assim, eu fiquei maravilhado quando Deus me entregou. Eu falei, vou estudar essa palavra para me aplicar na minha vida, para me aplicar no evangelismo, porque eu separei aqui, capítulo, eu dei uma lida assim bem rápido, o capítulo 29, eu coloquei bem rápido assim, Jeremias escreve carta aos exilados. Jeremias está em Jerusalém, já foi numa parte cativa, vai dizer que aos príncipes, os sacerdotes e profetas já estão lá, e Jeremias está no pátio, e Jeremias escreve carta aos exilados, dizendo que eles, no capítulo 29, vai dizendo assim, vocês aí, construam famílias, comprem herdades, façam prosperar a nação de Israel, porque Deus vai entrar com providência. A Bíblia é tão maravilhosa que se a gente pegar, pedir a unção do Espírito Santo, ele vai deslanchando. Vocês perceberam que ele diz assim, pega o contrato, coloca em vasos de barro. Aí você diz assim, mas por que em vasos de barro? Porque na época não tinha cofre, e vasos de barro conserva pergaminho, conserva a escritura. Até então passou reportagem no Fantástico, que acharam pergaminhos no Mar Morto, pergaminhos antes de Cristo, dentro de vasos de barro. Então Jeremias, quando fala para o povo, coloque esse contrato em vaso de barro, é porque ele sabe que a palavra do Senhor podia se demorar. Ele fala dias, mas dura 70 anos o cativeiro de Israel, mas Jeremias está lá firme com a promessa. Agora eu pergunto para você, você recebeu de promessa do Senhor? Você está firme nessa promessa? Você não tem algo que precisa mudar para Deus agir e entrar com providência? Porque eu percebi que Deus queria falar comigo. Eu tenho alguma coisa que eu preciso mudar em mim para Deus entrar com as promessas que Ele me fez.
Ele está com a mão estendida para dar. Só que eu que estou fazendo ele encolher a mão, porque como é que ele vai me dar para mim não saber aproveitar? Aí Jeremias está nessa situação. Jeremias está vendo todo o caos e dizendo: Senhor, você vê que um profeta de Deus. Aí você, me perdoe, não se escandalize, mas às vezes a gente, como crente, uma pessoa dá uma palavra, a gente diz: será que é de Deus mesmo? Se você olhar a história de Jeremias, Jesus chega a dizer no Novo Testamento, quando questionam ele, eles chegam a dizer assim: quem é esse? É um dos profetas, quem sabe Jeremias, quem sabe Daniel. Por que não usaram Elias? Quem sabe não usaram outros, Samuel? Mas diz Jeremias, porque Jeremias tem um amor, considerado como um amor de Jesus Cristo, como um amor de Deus. Mas ele no versículo 8, ele diz assim: veio pois a mim Hananel, filho de meu tio, segundo a palavra do Senhor, ao pátio da guarda, e me disse: compra agora a minha herdade. Aí ele diz: então entendi que era do Senhor. Então o profeta de Deus, ele entende que a palavra que veio se confirmava quando o filho dele veio vender. Já pensou você atravessar um cenário de guerra e dizer: compra a minha propriedade? Se fosse a gente compraria? Eu quero perguntar: o que é que você tem que Deus te entregou, que ainda está travado? Será que você ainda está precisando fazer prova de Deus? Porque se é cura, Ele vai curar. Se é uma providência no casamento, Ele vai resgatar. Aí essa palavra foi falando no meu coração, e eu trabalhando no condomínio e varrendo, e dizendo: o que é que o Senhor quer falar, Senhor? Ele falando assim: sabe o que é? Que ele botou no meu coração, e espero passar para você, igreja, porque naquele tempo, no capítulo 29, no capítulo 29, capítulo 30, capítulo 31, todinho ele vem dizendo o que é que o pessoal de Israel estava fazendo. Naquela época, cerca de 600 anos antes de Cristo, tinham os mesmos problemas de hoje. Tinham os sacerdotes, os profetas, os levitas, tinham os reis, tudo achando que estava fazendo o que era correto aos olhos do Senhor, e não estava. Muitas vezes não acontece isso com nós. Achamos que estamos fazendo as coisas corretas ao lado do Senhor, à vista do Senhor, e não estamos. Aí a palavra do Senhor nos confronta e nós não muda. O servo do Senhor nos confronta e nós não muda. Deus usa uma serva, nos confronta e nós não muda. A situação que Jeremias está falando aqui, todo do 29 ao 32, do capítulo 29 ao 32, é que toda a nação de Israel, Deus estava querendo falar com eles, estava dizendo: eu quero resgatar vocês, eu tenho planos bons para vocês, os meus planos são melhores. Se eu não me engano, no 29, deixa eu ver aqui, meus irmãos, tem um pouquinho de paciência aqui, que eu não sou aqueles pregador itinerante que traz aquela mensagem que você salta, não, mas se você entender o que Deus quer falar, você vai saltar. Porque eu bem sei, 29 e 11, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que tu espera. Eu te pergunto agora, pela palavra do Senhor, confiando no Senhor, confiando na minha vida no altar, qual o fim que tu espera que Deus te dê? Qual o fim que tu espera que Deus entre com providência no teu casamento, na tua vida financeira, na vida dos teus filhos? Qual é o fim que tu espera? E o fim aqui, meus irmãos, o fim que tu espera é algo bom, é algo de Deus. O fim que tu espera, diz para o Senhor o que é que tu espera na tua vida, diz para o Senhor que tu queres ser liberto de alguma coisa. Eu falei para o Senhor: eu quero que mude disso na minha vida, eu quero te servir. Ah, meus irmãos, se você entendesse o que Deus coloca no nosso coração. Por exemplo, eu varrendo lá, eu não tenho vergonha de dizer, não, sou zelador, eu varrendo lá, faço outras coisas também, mas também ajudo na varreção. Eu varrendo lá, eu falei assim, veio a palavra de encontro, e eu sou mole para chorar. Eu tenho a cara fria sentada ali, mas eu sou mole para chorar. Aí ele veio a palavra e falou assim: vocês já pensaram que Deus, a gente aponta a queda do irmão, a gente aponta uma falha do irmão? Vocês acham que Deus conta a falha? Conta não, meu irmão. Deus conta, sabe o quê? Quando você cai, mas quando você se levanta. Deus conta quando você se levanta. Deus não conta o teu pecado, porque se Ele contasse o teu pecado, já pensou? A conta que a gente está lá, se arrepende, Ele apaga. Ele apaga, o sangue do Cordeiro apagou os nossos pecados. Então por que nós ficamos acanhados? Ah, caiu, precisou de uma libertação. Busca o Senhor.
Ele fica triste com o quê? Quando alguém se desvia do seu caminho, vai para o mundo, não volta, ele diz, aquele morreu. Então qual é o fim que eu espero? Aconteceu comigo, eu falei, Senhor, o Senhor é quem tem o controle da minha vida. Se eu cair, eu não quero estar prostrado, eu quero me levantar. E o segredo é, se arrepende, busca o Senhor, Ele te perdoa e te faz uma nova criatura. Aí você diz assim, já está no capítulo 32, no versículo 18 vai dizer que o Senhor traz a palavra a Jeremias, desce à casa do oleiro. Eu já trouxe essa mensagem aqui. Desce à casa do oleiro e lá eu vou falar contigo. Aí é Jeremias descendo na casa do oleiro, chega lá, está o oleiro pegando barro, amassando, batendo, o vaso se forma, aí vai, se quebra. Aí ele está vendo como aquele oleiro fez, eu não posso fazer com você. Será que você tem um pecado tão grande que você não crê que Deus pode te libertar? Será que a tua falha é tão grande que tu diz, eu não tenho mais jeito? Jeremias está aqui, nos dando uma senha, dizendo assim, o que é que no capítulo 32, ele faz assim, compra um campo. E a palavra de Deus, às vezes ele está falando conosco, Deus está querendo nos resgatar de algo, Deus está querendo entregar algo tão bom na nossa mão, e a gente está disperso. Porque eu estava vendo aqui, às vezes Deus fala, a gente, não é Deus falando não, é a pessoa que está sabendo da nossa vida e está usando para falar, mas no capítulo 32, no versículo 4, acima, que eu não li, diz assim, e Zedequias, rei de Judá, não escapará das mãos dos caldeus, mas certamente será entregue nas mãos do rei da Babilônia, e com ele falará boca a boca, e os seus olhos verão os deles. Parece uma palavra simples, né, meu irmão? Parece uma palavra bem simples. Falar boca a boca e os seus olhos verão deles. Sabe o que é isso? É Deus dizendo que vai entrar com providência e que o castigo que ele teve, que ele vai trazer para determinada pessoa, determinado rei, determinada nação, vai acontecer. E se ele desconfiar, ele diz assim, você vai falar boca a boca. Isso é frente a frente com o teu inimigo, porque tu não desse crédito à palavra do Senhor. E olho a olho, você vai ver o pranto dos olhos do rei da Babilônia. Aí Zedequias diz, acera esse homem aí. Mas mais para frente, quando a gente vai ver, acontece tudo que o Senhor falou. Acontece tudo que o Senhor falou. Deus tem plano bom para a nossa vida. Deus tem plano bom para a igreja do Senhor. Deus tem um plano de transformação para a igreja aqui do Recanto. Você pode ser um Jeremias. Você pode ser uma Dorcas. Você pode ser uma Dorcas. Se você não ajuda evangelizando, ajuda com a roupa, ajuda com a oração. A Bíblia diz que quem ajudava, para vocês mulheres, se vocês não passaram por essa palavra ainda, vocês vão ver, se ler a Bíblia, vão passar por essa palavra, diz que as mulheres eram quem ajudava o ministério de Jesus com os apóstolos, com suas fazendas quer dizer riqueza. As mulheres faziam isso. Por que não diz os homens? É você, mulher, a força de você ajudando seu marido, ajudando seu namorado, ajudando seu filho, é você ajudando. A mulher tem uma parte muito importante. Jeremias diz, vai lá e casa até com pessoas estrangeiras, porque Deus vai trazer você. No capítulo 32, no capítulo 31, Jeremias traz promessa de restauração. Por isso que ele diz, casa, compra, faz fortuna lá na Babilônia, porque Deus vai trazer você. E mais para frente no capítulo 31 vai falar que Deus vai restaurar Israel. Aí vem uma palavra escatológica que diz que vai trazer um redentor, vai trazer como é que eles falam? Ai meu Jesus, esqueci a palavra, me perdoe. Que Deus vai trazer, ele diz assim, ainda que tem um remanescente, aleluia, glórias a Deus, vai trazer um remanescente, que é o Filho de Deus. Essa palavra foi em Jeremias há 600 anos atrás, mas ela vai se repetir no milênio, com Jesus Cristo lá, com a igreja, com eu e com você. E por que você se sente fraco? Quero trazer um rápido testemunho agora para vocês, para a igreja, para fortalecer vocês. A gente lê a palavra de Deus, a gente vai para a escola dominical, meu irmão Jean. A gente faz teologia, eu fiz um pouco de teologia, bem pouco mesmo. Eu fiz de teologia, se eu tomasse de veneno eu não morria. Fiz bem pouco mesmo de teologia, mas a gente vai aprender de Deus na escola dominical. E um dia, eu quero que isso entre para você, que isso entrou para mim. Um certo dia a gente estuda tanto a
palavra do Senhor. Aí, e às vezes, como Jeremias, como todo mundo que estava aí, muitas vezes não buscamos o Senhor para saber o crédito que o Senhor tem. Deixa eu te fortalecer nessa noite. Deixa Deus te fortalecer. Abre o teu coração. Mas para você receber tudo isso aqui de Deus, tem um segredo: arrependimento e confessar o Senhor Jesus. Sabe? Isso é para o crente, todo dia a gente confessar. Isso é para o que ele não aceitou Jesus. Em 2024, porque eu digo que a gente estuda, a gente não sabe o Deus, a gente não conhece o Deus que nós temos, nós oramos muitas vezes, não se escandaliza. Eu mesmo, isso acontece, nós somos carne no sentido de matéria, nós enfraquecemos. Muitas vezes a gente vê uma pregação bonita, diz que Deus abaixa para olhar a terra, diz que a terra escada dos pés dele, diz que ele prega o mar. Se você olhar, se eu não me engano, é o Oceano Pacífico, parece que você, 8 horas de avião, você não consegue transpassar o Oceano Pacífico. Diz que cabe na palma da mão dele. A gente somos tão fracos. A gente vai estudar sobre homens de fé no próximo trimestre. Meus irmãos, eu fico olhando, meu Deus, como a gente é tão fraco, como a gente prega uma coisa e muitas vezes não vivemos, porque nós não fazemos prova do Senhor. Por exemplo, a gente pregamos que Jesus Cristo liberta, e aí muitas vezes a gente não crê nem que Ele pode nos libertar. Isso é uma falha nossa. Por exemplo, para o nosso Jesus Cristo, uma mulher ia levando uma menina, Naim, né? Viúva de Naim, que ia saindo da cidade, ia levando um menino morto, e ela chorando. Jesus toca no esquife, o menino ressuscita. Quer dizer, a morte ali tem sido recente. Aí você diz, é fácil para Jesus, mas o Jesus que eu e você serve, ele pegou Lázaro fedendo e disse assim, já tinha 4 dias morto, que isso na tradução judaica, já não tinha mais jeito, porque eles acreditam que com 3 dias ainda o espírito ficaria, então não serviria de milagre se Jesus chamasse. Agora quando você está fedendo, já tinham ido embora, aí Jesus chama Lázaro com 4 dias, aí a gente prega que Jesus faz isso, e não cremos que Jesus pode nos libertar. Aí Deus fica falando, isso aqui, meus irmãos, essa aqui é a maior profecia que a gente tem. Ela fechada é um livro comum, mas ela aberta é a boca de Deus. Agora eu vou dar um pequeno testemunho. Porque é que eu digo que a gente estuda, a gente vem para a igreja, a gente ouve o sermão e não muda nada. Não muda nada porque a gente são duros. Porque a gente tem dura serviço. A gente são pessoas de dura serviço. Não foi só no tempo de Israel, é no tempo de hoje. Eu e você, se nós não cuidarmos, se nós não deixarmos Deus entrar em nós somos pessoas de dura serviço. Dura serviço, meus irmãos, é quando você tem um pescoço duro, quando você tem um pescoço duro como aqueles bois que puxa carroça, eles endurecem tanto o pescoço que quando o seu cocheiro vai ter que puxar ele não consegue virar a cabeça, ele tem que virar o corpo todo. Então, se a gente não tiver cuidado, a gente vai ficar sendo de dura serviço. Porque a gente não confia no Deus que nos salva, no Deus que nos liberta. Em 2004, eu estudando, sabendo de Deus, eu digo assim, meu Deus, eu passei, já contei isso aqui, não me canso de contar, que é para fortalecer a voz, a fé dos irmãos. Busca a palavra de Deus, que Ele fala com você, não fica buscando numa casa e outra aí, que às vezes você vai lá, a pessoa sabe do teu problema, falou para outro, e ele vai te enganar. E não foi Deus que falou, mas mesmo assim, se for uma pessoa usada loucamente, e Senhor, foi o Senhor que falou comigo, confirma, mas confirma aqui, na palavra do Senhor. Porque é que eu digo que a gente estuda e não faz prova do Senhor? Em Isaías 41:10, para vocês terem uma ideia, meus irmãos, o que é que aconteceu comigo? Um dia, eu vou abrindo aqui, vou falando para os irmãos. Um dia, eu viajei com minha esposa de férias em 2023. Em 2023 a gente estava de férias. Na verdade, eu fui mandado embora, eram umas férias bem prolongadas, né? E o dinheiro que eu tinha lá, foi se gastando, porque se você fazer uma viagem aqui, quem é nortista, e viajar para uma cidade de 3 mil quilômetros, você sabe que a viagem não é barata. Em Isaías 41:10, para fortalecer a minha vida e a tua, porque essa fortaleceu. Busca no Senhor quando tiver em dúvida, pede ao Senhor no teu quarto. Eu aprendi uma coisa: se tem algo que move a igreja do Senhor, glórias ao Senhor Jesus, se tem algo que move a mão de Deus, é as lágrimas de um crente.
Se você chorar nos pés do Senhor e dizer, eu não aguento mais, Deus faz a obra. Com esse povo aqui, Jeremias falou, Deus está falando, se arrepende, que eu entro com providência. Agora, se você ficar com essa dura serviço, achando que você pode tudo, eu não entro com providência. E Deus precisou tirar a minha serviço. 2023 para 2024, passamos 63 dias em viagem de Bahia e Paraíba. E estava se chegando a época da gente voltar. Eu tinha um limitezinho no cartão, mas não queria comprar a passagem dele, porque talvez zerava ele e eu estava vindo desempregado. Aí eu falei, meu Deus, o que é que eu vou fazer? E minha esposa preocupando em as passagens de ontem. Aí eu fui em Campina Grande. Aí a passagem lá, uma passagem só, meus irmãos, estava 2 e alguma coisinha, 2,69. Eu falei, meu, mas por que está tão caro? O cara falou, porque essa época de janeiro, fevereiro, tem muitas pessoas de idade. Então muitas pessoas viajam naquele programa que o governo liberou, que é pessoas de idade viajam sem pagar a passagem, com acompanhante ainda. Ele falou, está lotado, está chegando carnaval, e eu tinha que voltar, pastor. E eu, conhecendo a palavra do Senhor, eu falei, meu Deus, as coisas estão se apertando, eu preciso voltar para São Paulo. Aí, conhecendo a palavra de Deus, e fui na igreja, ninguém trouxe nenhuma profetada, pastor. E eu falei, meu Deus, está se aproximando o tempo. Aí eu falei assim, para minha esposa, eu tive um sonho estranho. Olha só como a gente às vezes vem para a igreja. Eu, professor de escola dominical, como a gente vem para a igreja e está disperso no que o Senhor quer falar com nós. Aí o Senhor falou assim, veio uma mensagem, Isaías 41:10. Eu falei, olha só, que é o maior livro da Bíblia, e Isaías 41:10, eu falei, Senhor, mas será que tem Isaías 41:10? Para os irmãos terem ideia do que eu estou dizendo, que a gente muitas vezes não fazemos prova do Senhor, muitas vezes entra aqui e sai aqui. Eu falei, meu Deus, tem Isaías 41:10, sendo que Isaías 66 capítulos. Aí eu esqueci, acordei, eu falei, o que é que o Senhor quer falar? Aí uma tristeza danada, e a passagem nada, eu falei, meu, 4.000 só de passagem, para mim e minha esposa, e o que eu vou gastar na viagem? Vai comer o crédito do meu cartão todo. Aí eu falei, oh meu Deus, aí peguei uma Bíblia que eu tenho lá, e meio triste, quase chorando, até minha mãe dizia assim, o que é que meu filho tem? Eu tinha acabado de passar por um processo de depressão, minha esposa aí é testemunha disso aí, eu tinha acabado de parar com os remédios por conta, viu, meu irmão? Tarja preta. Se você imaginar, diazepam eu tomava 2 e ficava acordado. Sertralina eu tomava como se estivesse tomando placebo, que não adianta servir de nada. Então estava saindo do processo de ansiedade. Isso é para fortalecer a tua fé, porque fortaleceu a minha. A minha mãe falava assim, meu filho está estranho. Eu calado, cabisbaixo, mas eu não sabia que era se aproximando, eu perguntando a Deus, como eu vou fazer? Aí em 41:10 diz assim, ó, Isaías 41:10, é isso, meu Deus? Deixa eu ver se eu não fiz errado. Isaías 41:10 e 13, é isso mesmo. 41:10, ó, não temas, olha o que eu li. Eu sonhei, não achei que tinha, peguei a Bíblia, cabisbaixo, aí vi lá, fui procurar Isaías 41:10. Fortalece a tua fé, querido. Isso não é para mim, não, isso é para tu. Porque já aconteceu comigo e Deus me resgatou. Mas isso é para você que precisa ouvir. Isaías 41:10 diz, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha mão, da minha justiça. Aí o 13 diz assim, meus irmãos, não temas. O 13, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Eu falei, o que é que o Senhor quer falar com isso, Senhor? Eu estou saindo de um processo de depressão, de brigas, de uma queda, e o que é que o Senhor quer falar? Isso não é para mim. Eu sei que a palavra aqui é para o povo de Israel, aqui essa passagem é para o povo de Israel. Mas se nós pregamos a palavra do Senhor, usamos conjectura, a gente pega os livros de Cantares e aplicamos na igreja de forma conjectural, por que eu não aplico essa passagem de Isaías à minha vida? Se nós somos injetados em Israel, através de Jesus Cristo, nós somos, segundo hoje, nós somos o Israel de Deus, nós somos injetados, porque é um judeu que nos salvou. E por que eu não apliquei isso à minha vida? Fiquei desanimado. Olha só, meus irmãos, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu falei, mas eu estou todo, com licença da palavra, estou todo cagado. Falei, é que a gente tem que fazer uma
conversão da gente. Eu estou todo arrebentado. O Senhor, essa palavra é para mim mesmo. Aí é onde eu digo que Deus entra quando você faz prova dele. A passagem que era de 2000, uma pessoa me passou um telefone, eu vinha no ônibus, uma empresa boa, vim noutra melhor. Existe uma empresa chamada Guanabara, liguei lá, o cara falou assim, nós estamos com uma promoção, olha só, aleluia, se você está precisando, faz prova de Deus, faz prova de Deus. A passagem do Zé do Rio era mais de 2000. O cara, eu liguei para o cara falou aqui, 12 passagens na promoção, 650 da Paraíba a São Paulo, meus irmãos. Meu irmão falou assim, Paulo está precisando do quê? Eu falei, compra as passagens, não quero estourar meu cartão. Meu irmão comprou em 5 vezes, eu paguei, Deus me trouxe aqui. E eu estou te falando, faz prova de Deus. Aleluia! Faz prova de Deus para você ver. A gente é tão descrente, tão mesquinho, porque Deus fala, eu apliquei a palavra a Israel, aí Deus diz assim, esse é de dura serviço, deixa eu mostrar que eu sou com ele, que meu filho, eu fui comprado por alto preço, você foi comprado por alto preço, a gente não sabe disso, aleluia, Jesus. A gente prega sobre Davi, a gente só mal lembra que Davi venceu um gigante. Quando fala de Davi, lembra do pecado dele. Mas quantos lembram que Davi é um homem segundo o coração de Deus? Aleluia. Quantos não joga pedra na gente? Se a gente pegar a pedra, fazer o nosso castelo e dizer, Senhor, isso aqui é um altar, meu Deus. Eu não vou ficar prostrado. Aleluia, Jesus. Mas para isso, para você ter todas essas coisas que Deus dá aos seus filhos, não é eu, é o Espírito Santo que diz assim, vem para mim, filho, não tem jeito ainda, só não tem jeito se você morrer. Se você morrer eu não posso fazer nada, porque depois da morte segue-se o juízo, vai ter juízo. Chegar uma vez para Jesus, sabe quantas vezes eu tenho que perdoar? Se meu irmão vai 70 vezes 7, eu acho que Jesus já me perdoou bem mais do que isso. E eu estou aqui dando glórias a Ele. E a minha vida é na mão dEle. Pode vir o que vir. Pode vir o que acontecer. Eu quero que Deus fortaleça a minha vida. Eu quero que Deus fortaleça a vida da igreja que eu estou congregando. Eu quero que você olhe para o Senhor. Não olha para pastor, não olha para Paulo, não olha para ninguém que vem aqui, que talvez queira até te enganar. Olha para Deus, não desiste não, porque quem morreu para tu está com a mão furada. Se você olhar a mão de qualquer um aqui, não tem furo aqui na mão não. Se você olhar na minha cabeça aqui, eu não tenho espinho não. A cruz me libertou, porque eu estava nela, saiu e reina para sempre. E eu vivo por isso aí. Eu não sou perfeito não. Talvez eu seja o pior, mas Deus diz assim, se você continuar na brecha, eu vou te usar. Se você continuar, você não vai se perder. E eu vou chegar lá. Se acontecer do Brasil ser destruído, toda mazela que está acontecendo no Brasil, eu tenho que ter uma fé. A gente tem que ter uma fé que nem Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando o rei diz assim, desiste, a pessoa chegar uma autoridade para você, nega. Ele, não, eu vou aumentar o fogo e vocês vão morrer. Rei, onde é que você entendeu? Que se for para Deus salvar, eu vou para a fornalha. E se Ele não salvar, eu vou para a fornalha do meu jeito. Mas eu não vou negar a Deus. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, ter essa fé. Jesus, a Bíblia diz que Ele nos comprou. Ele nos comprou com alto preço. Diz que se vendesse todas as pérolas, todas as riquezas do mundo, não pagaria o preço que Jesus fez por mim e por você. E você está deixando o homem dizer que você não é nada. Tem muitas vezes gente da família da gente que joga pedra, que viu. Assim, eu estava numa igreja, meu irmão, isso é uma, deixa eu terminar, isso é uma miséria que se instalou no meio de ministério. Eu não prego salvação através de ministério, mas tem irmãos de outra igreja que parece que eu deixei de ser irmão porque eu estou seguindo outro ministério, pastor. Sabe? Não tem isso de eu ser primo, não. Tem uma pessoa que diz, eu sou crente, se ele caiu ou não, diga eu dou a paz do Senhor. E Deus não morreu, não foi só por mim, não, morreu por aquele que talvez deu uma tutubiada no meio do caminho. Agora deixa eu te dizer uma coisa, meus irmãos. Se alguém te falou algo negativo, eu encerro a mensagem assim. Se alguém te falou algo negativo, lembra de uma coisa, que o Senhor diz assim,
Como é precioso, se eu não me engano, Salmo 116, 15. É precioso à vista do Senhor a morte dos seus santos. Quando alguém diz que tu não vale nada, ao Deus, que lá de cima pisa na terra, que pega o mar na palma da mão, ele diz assim: precioso para mim, para a minha vista, é a morte do meu santo. Sabe por quê? Porque tu está sofrendo aqui, eu estou sofrendo aqui. Quando você morre, abre os olhos lá. Amém, igreja? Amém. Me perdoe se eu me exaltei um pouco. Obrigado, meu pastor. Retorno o pastor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Boa é esta palavra. A igreja recebe, amém? Amém. Glória a Deus. Se coloquemos em pés, estamos saindo daqui alimentados pela palavra de Deus. Faça prova do Senhor. Faça prova do Senhor. Com certeza Ele abrirá os céus. Com certeza Ele enviará a resposta para a sua vida. Deus abençoe nosso cooperador irmão Paulo por esta boa palavra da parte de Deus. Alguém de nós que está afastado dos caminhos do Senhor, ou ainda não o conhece, deseja aceitá-lo como o único e suficiente Salvador da sua vida, eu faço esse convite. Se houver alguém entre nós, ergue suas mãos, nós queremos orar por sua vida em nome de Jesus. Alguém entre nós? Glória a Deus. Se não há ninguém, que o Senhor Deus nos conceda uma outra oportunidade. Meus irmãos, tem aqui um pão, pegue para você tomar um café amanhã, tá bom? Não é nada pago, é gratuito, pega lá para você tomar um café. Esse daqui é integral, então não engorda não, tá bom? Toma café amanhã, à vontade, tá bom? Pode passar por ali, pegar. A empresa Kinker aqui em cima no Vila Helena nos abençoa com esse pão, então nós queremos abençoar também a sua vida, amém? Passa ali, naquela caixa ali, nós vamos deixar uma mão ali distribuindo, e você leva para sua casa para você tomar um café da manhã ou café da tarde, tá bom? Que o Senhor Deus abençoe a sua vida. Vai em paz, em nome de Jesus. Que o Senhor Deus nos conceda uma noite de bênção, que o seu dia de amanhã seja uma bênção, que o Senhor Deus te faça deitar e repousar com segurança esta noite, em nome de Jesus. Senhor, nós te damos graça uma vez mais por este culto, Senhor, de oração. Eu creio que as nossas orações subiram como um incenso suave a Ti, que o Senhor no mais alto de todos os céus sentiu o cheiro da nossa oração, e que em breve o Senhor pode enviar a resposta, Senhor. Em nome de Jesus nós cremos em Ti, nós cremos, Senhor, na Tua volta, Senhor. Nós cremos que o Senhor faz e cumpre promessas, Pai, e nós podemos descansar nisso, Senhor. Obrigado pela Tua palavra que o Senhor nos enviou essa noite, esta palavra que cura, esta palavra que nos sara, e esta palavra, Senhor, que nos aumenta a expectativa, Senhor, da Tua vinda, ó Pai, crendo na Tua promessa, Senhor. Em nome de Jesus, nos leve em paz ao nosso lar, nos dê uma noite de bênção, de paz e de segurança, Senhor. Em nome de Jesus eu te agradeço, amém e amém. Erga suas mãos. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, a consolação e a presença do Espírito Santo habite todos os dias em sua vida. Se você crê, recebe e diz amém. Amém. Deus te abençoe, vai em paz em nome de Jesus. Tenha uma excelente noite. Passa ali e pegue um pão.